E aí, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal do The Geek. Esse é mais um episódio do Geek Comics. Vou indicar outro quadrinho que eu já falei no Hora Geek, que foi os melhores quadrinhos do Arqueiro Verde, mas esse é um clássico do Arqueiro Verde. Vale a pena ter um vídeo de episódio do Geek Comics só pra ele, que é o Espírito da Flecha. Marreta o like, se inscreva no canal e vamos direto para mais um episódio do Geek Comics aqui no The Geek. Espírito da Flecha é um clássico escrito pelo Kevin Smith, desenhado pelo Phil Hester. É um clássico do Arqueiro Verde. Depois que o Arqueiro Verde, da edição 100, lá nos anos 90, no final dos anos 90, que ele acaba se sacrificando para salvar a Metrópolis, o grupo ecoterrorista, a tropa Eden, o Oliver ele sacrifica porque ele tinha que morrer para que a bomba não chegasse até Metrópolis. Aí essa bomba explode e ele morre. Os vestígios do átomos dele estavam no corpo do Superman. Aí o Hal Jordan, que era o Espectro naquela época, decidiu ressuscitar o Oliver. Aí ele ressuscita o Oliver ressuscita sem a alma dele. Ele volta com poucas lembranças da história, da vida dele. Ele não tinha sua memória completa porque a alma não estava no corpo dele. Aí o Oliver, ele volta sem suas memórias. É um Oliver diferente. A gente vai entendendo ao decorrer da história do Espírito da Flecha, que o Oliver, ele tinha se tornado pessoa escura. Assim, você vai percebendo que aquilo era uma motivação por trás dele, porque ele tinha perdido a fé em si mesmo, era uma derrocada pessoal dele, ele tinha mudado, ele estava mudando a sua personalidade. Ele tinha um filho, ele larga o filho, ele abandona o arqueiro e mostra que ele não abandona um filho porque ele não queria cuidar do filho, não, ele abandona o filho porque realmente ele sabia que ele tinha um filho, ele só não tinha condições de ensinar aquele filho tudo que ele aprendeu. De tudo que esse filho, o Conor Hawke, já falei sobre ele, o Conor Hawke, ele é o segundo Arqueiro Verde da DC, ele é o substituto do Oliver Queen, isso nos quadrinhos. Ele apareceu na série Arrow, aqui uma curiosidade, ele era filho do John Diggle, ele aparece como Arqueiro Verde do futuro, enfrentando a gangue de exterminadores, lá no episódio de Lendas, eu não vou lembrar qual episódio é de Lendas da Manhã, mas assim, só uma curiosidade. Aí voltando à história, o Oliver, ele acaba tendo que lutar para enfrentar um vilão nesse arco Espírito da Flecha, que é a melhor ressurreição de herói, ponto. Mais ou menos. Que o Oliver, ele tá sem a alma dele, o Batman percebe isso, ele descobre lá, por meio de suas investigações, que o Arqueiro Verde está vivo. Ele não sabia que o Arqueiro Verde tinha sido ressuscitado, mas o Arqueiro Verde voltou diferente, eles percebem isso, a Liga da Justiça percebe isso. Aí o Batman, junto com o Conor Hawke, o time arqueiro, vai em busca de recuperar a alma do Oliver, de tanto que o Espectro, ele tenta trazer a alma de volta do Oliver, só que ele não consegue. O Oliver tinha passado por uma situação que ele encontrou a paz em si mesmo, ele já tinha concluído sua missão, ele tinha pensado que o melhor a se fazer era continuar no céu enquanto o corpo dele estava na terra. Aí depois você vai ver no arco Espírito da Flecha que um homem, um velho, acho que Stanley Doven, eu não sei retratar direito se é esse o nome dele, ele tenta roubar o corpo jovem do Oliver. Ele aproveita, o corpo dele tá sem alma, então eu vou colocar a minha alma no corpo dele para me pegar assim toda a juventude do Oliver. Oh, sim, claro. E depois você vai ver no decorrer da série que o Oliver recupera a alma dele, o corpo dele recupera a alma dele, ele sai assim, na última edição do Espírito da Flecha, saindo com o filho dele, vamos recuperar o tempo que eu perdi ao seu lado, porque o Oliver, ele sabe que ele perdeu o tempo da juventude do filho dele, uma época que ele não podia ter perdido, ele lembra, ele pensa, vou recuperar tudo, e é bom que você vai entendendo por que o Oliver era daquele jeito, e só contextualizando assim, você vai vendo que é uma construção de personagem que o Kevin Smith dá pro Arqueiro Verde, porque lá atrás, lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, ele era mais um adjacente do Batman, uma cópia do Batman. Mas você vê que depois dos anos 60, no comecinho dos anos 70, o personagem acaba ganhando sua própria personificação, sua própria essência. O Dennis O'Neil, junto com o Neil Adams, escrevendo as histórias do Lanterna Verde, consegue dar uma mitologia pro Oliver, uma característica pessoal dele, os pontos dele, ser um personagem centro-esquerda, os pontos políticos dele, de querer melhoria social, aí acaba desenvolvendo um Oliver mais diferente do que o Batman, porque você
pega o Batman é o vigilante, ele perdeu os pais. O Oliver não tem esse comum, nos quadrinhos ele não perde os pais. Nos quadrinhos ele sofre uma espécie de naufrágio, ele naufraga na ilha. Na ilha ele se torna o Arqueiro Verde e volta pra Star City como vigilante. Ele percebeu, como eu sou um cara mimado, eu tenho que mudar, eu tenho que ser outra coisa. Igual aquela frase, né, da série Arrow, eu tenho que me tornar outra coisa, outra pessoa. Aí ele se torna o Arqueiro Verde. Mas você vê na história do Oliver que é uma construção de personagem. Ele não tinha sua própria personalidade, ele sempre foi tratado na DC como um personagem pequeno, um personagem secundário. A partir dos anos 70, ele se torna um personagem mais importante, tendo os seus próprios quadrinhos. No final dos anos 80, escrito pelo Mike Grell, logo depois dos anos 90, indo até a edição 100, foi uma revista longeva, escrita pelo Mike Grell lá no Arqueiro Verde. Agora, com o espírito da Flash, com Kevin Smith, o Arqueiro Verde se torna um personagem um dos mais importantes da DC Comics, tendo suas próprias histórias, não só no espírito da Flash, você vê outras ediçõezinhas, lá nos Novos 52, Renascimento. O Arqueiro Verde está voltando agora em 2023 com a sua própria revista. Então, você vai ver que o Arqueiro Verde se torna um personagem recorrente, um personagem importante. Ele não era um personagem mais importante da DC, mas se torna um dos mais importantes, sendo considerado o 7º ou 8º personagem mais importante da DC. E aqui essa indicação da HQ Espírito da Flash, que era para eu ter mostrado no início do vídeo, me perdoem, gente, era só para contar a história mesmo. É uma HQ clássica do Arqueiro Verde e vale a pena ser mencionada aqui. Essa HQ que eu indico para vocês. Deixa aqui nos comentários, você gostou dessa resenha, desse review, dessa contextualização do Arqueiro Verde dos anos 60 para cá? O que você achou? Deixa aqui seu like, seu comentário. Marreta o like, se inscreva no canal do The Geek para receber as notificações do vídeo do The Geek. Vou ficando por aqui, um beijo, tchau. Enquanto isso, na Sala de Justiça.